Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma temática extremamente importante para a história, que é sobre o teórico. Karl Marx foi um filósofo, economista, sociólogo alemão que desenvolveu diversas teorias sobre a sociedade. As principais teorias de Marx incluem aspectos relacionados à relação entre a classe dominante e a classe dominada. Nós estamos falando de um teórico entre os anos de 1818 a 1883. Para tanto, nós trouxemos aqui 5 características importantes que são relacionadas então a esse teórico, que também tem uma representatividade muito importante dentro do universo histórico. Vamos então à nossa primeira característica. O materialismo histórico. Essa teoria de Marx argumenta que as condições materiais de uma sociedade, como a produção econômica e as forças de trabalho, são o principal fator que molda a cultura política e ideológica de uma sociedade. A partir daqui, nós temos então um marco extremamente importante que vai, em outras palavras, fazer parte de todo o processo metodológico trazido por esse teórico Karl Marx. Vamos então à nossa próxima característica. A luta de classes. Marx argumentou que a história da humanidade é marcada por conflitos entre grupos sociais que possuem interesses econômicos opostos. Ele acreditava que a luta de classes era a principal força motriz da mudança social. É a partir dela também que ele vai, em outras palavras, decorrer de todo um processo histórico para chegar então a essas conclusões. Estamos tratando aqui de um período que envolve a Revolução Industrial. Vamos à nossa próxima característica. A mais-valia. Essa teoria de Marx argumenta que o valor de um produto ou serviço é determinado pelo trabalho que é investido nele. Ele argumentava que os trabalhadores eram frequentemente explorados pelos proprietários dos meios de produção, que lucravam com o trabalho dos trabalhadores sem justa recompensa aos mesmos trabalhadores. E aí vai fortificando também essa relação que ele apresenta para nós sobre a condição da análise da sociedade a partir de classes estruturadas na mesma. Vamos à nossa próxima característica. A ditadura do proletariado. Marx acreditava que a classe trabalhadora deveria ter o poder político para governar a sociedade, moldando-a de acordo com os seus próprios interesses. Ele chamou esse sistema de governo de ditadura do proletariado, que seria gradualmente transformada em uma sociedade sem classes. Aí nós teríamos um dos princípios apresentados por Marx, que remonta muito às discussões apresentadas por Aristóteles, que é o processo da igualdade social. Vamos então à nossa última característica. O comunismo. A visão final de Marx era uma sociedade comunista, em que o indivíduo não possuía propriedade privada e toda a produção seria compartilhada igualmente entre todos. Ele acreditava que o comunismo seria alcançado através da revolução proletária e da abolição das classes sociais, tão logo a propriedade privada fosse abolida. Dentro desse aspecto, nós temos então a grande preocupação que Marx nos traz, referido principalmente ao processo da desigualdade social.
Aí nós podemos entender que a formação da teoria, a partir das classes sociais e a luta de classes que existem entre uma burguesia e o proletariado, é efetivamente um dos princípios mais importantes trazidos por esse teórico, que vai, em outras palavras, decorrer também de todas as suas discussões a uma análise nua e crua sobre o capitalismo e os efeitos efetivos que o capitalismo traz diante de toda a sua relação prática no dia a dia, que é efetivamente a versão principal do lucro em cima de tudo aquilo que se produz dentro da sociedade. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esse teórico e a importância dele dentro do universo histórico. Nos encontramos no nosso próximo Flash da História.